Vamos abordar o ambiente de marketing dinâmico. Vamos cobrir algumas ferramentas práticas, interessantes e úteis. Vamos falar sobre concorrência, cliente e empresa. Vamos falar também sobre como usar uma análise SWOT de forma eficaz, além de uma análise conhecida como PEST. Para isso, vou lhes contar uma história. E é uma história sobre chocolate. E o chocolate é um produto que a maioria de nós conhece e adora. Talvez existam alguns que não curtam as sensações de satisfação e prazer que o chocolate oferece. De qualquer maneira, trata-se de um excelente estudo de caso para, ao final, no próximo vídeo, tratarmos de 3 ferramentas para compreendermos nosso ambiente dinâmico. Se eu perguntar para uma pessoa ao redor do mundo algumas marcas famosas de chocolate que elas adoram e consomem, provavelmente ouviríamos respostas como chocolates Garoto, Nestlé, Cadbury, Bache, Lindt ou Milka. Entretanto, se a pergunta fosse feita nos Estados Unidos, a resposta seria outra. Houve 2 empresas nos últimos 100 anos que têm sido realmente dominantes nesse setor: Hershey's e Mars. E depois de dizê-las, tenho certeza de que você reconhece essas marcas, porque elas têm produtos muito fortes no mercado, que a maioria de nós já experimentou. Mas o que é interessante sobre essas marcas é que elas têm uma história por trás da sua implacável concorrência. Por mais de 100 anos, essas companhias têm alternado posições, buscando liderar o mercado de doces e chocolates. Cada uma delas queria e ainda quer a maior participação de mercado em termos de produtos que vendem. A história que eu vou ilustrar eu extraí do livro The Emperors of Chocolate, ou Os Imperadores do Chocolate. E por que se chama Os Imperadores do Chocolate? Porque conta a trajetória dessas 2 empresas na figura dos seus líderes e fundadores. Um deles era um sujeito chamado Hershey, Milton Hershey. E o outro se chamava Mars, Forrest Mars. E eles eram indivíduos muito diferentes. Milton Hershey, alguns poderiam compará-lo com Willy Wonka do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O Sr. Hershey construiu uma cidade inteira em torno da sua fábrica de chocolate. Ela se chama Hershey e fica na Pensilvânia. A cidade é toda planejada. Ele construiu bibliotecas, construiu parques, construiu até um orfanato. Ele tentou criar uma pequena utopia ao redor do chocolate. E hoje a cidade pode ser visitada com direito a uma excursão pela empresa, a The Hershey Company ou simplesmente Hershey's. O Sr. Milton, assim como Willy Wonka, construiu uma grande empresa que realmente se tornou poderosa por meio dos seus produtos. Por sua vez, o Sr. Forrest Mars também era um líder incrível, mas diferente. Forrest começou a trabalhar para o seu pai, mas algum tempo depois teve uma briga e decidiu se afastar por um tempo e trabalhar noutro lugar. Forrest foi então empregado na Hershey e depois acabou voltando para a empresa fundada pelo seu pai, Chocolates Mars, e assumiu seu lugar. Mars era um homem exigente e rígido, transparecendo isso na própria estrutura e regras da sua empresa à época. Ele era uma pessoa reservada e, de fato, existem muito poucas fotos dele hoje em dia. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que esses 2 líderes e suas companhias disputaram palmo a palmo a liderança desse mercado durante anos. Através dos anos 20,
aos anos 30, aos anos 40, até os anos 50, essas duas empresas competiam diretamente e muito próximas. Entretanto, a Hershey tinha participação de mercado dominante. Era um pouco maior. Eles eram o número um nesse mercado. E tudo era baseado em um único produto, um produto líder, a barra Hershey. Se alguém perguntar o que é uma barra Hershey, lá dos anos 20, 30, 40 e 50, a resposta seria apenas um grande pedaço de chocolate. E isso foi muito bem sucedido, e tem sido bem sucedido por décadas. Mas o que é interessante sobre a barra Hershey é que começou custando 5 centavos de dólar. E a empresa tinha um modelo de negócios e controle de custos que mantia a barra de chocolate em 5 dólares ano após ano. E se pararmos para pensar sobre isso, é simplesmente incrível. Afinal, se você está mantendo o preço constante ou estático, o que tem que mudar? O que acaba mudando? Bem, podemos mudar quanto gastamos em marketing, ou podemos mudar quantas pessoas trabalham para a empresa. Mas o mais importante é que, se você mantiver o preço constante, o mesmo, ao longo do tempo, você também tem que pensar no que é chamado de custo das mercadorias vendidas e quanto esse produto está custando para ser fabricado e distribuído. Dessa maneira, um controle rígido, um controle espartano de custos é uma estratégia. Mas, como diria um outro Forrest, xará do Sr. Hershey, Forrest Gump diria: a vida é como uma caixinha de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar dentro. Fecha aspas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o preço do cacau não era constante. Variava no mercado futuro. E continua variando até hoje. Contado em bolsa. E o cacau é a base para o chocolate. Dessa maneira, o preço dessa matéria-prima essencial mudava com o tempo. E isso, de alguma maneira, deveria influenciar o preço de um chocolate em barra, mas não para a estratégia de preço de venda constante da Hershey. Isso obrigou a empresa, década após década, a gradativamente diminuir e ir diminuindo o tamanho da sua barra de chocolates, para continuar custando 5 centavos. E isso acabou gerando uma tremenda oportunidade para quem? Para, na época, a segunda colocada no mercado, a Mars, que ainda estava atrás da Hershey's em vendas de chocolates. E se pararmos para pensar nos produtos da Mars, pensaremos em Snickers, mais recentemente em Twix. E esses são produtos que não são só de chocolate, né? São produtos que têm amendoim, têm nougat, têm caramelo, têm açúcar. E é exatamente nisso que esses produtos se baseiam. É um monte de coisas boas com uma camada bem fina de chocolate ao redor de tudo isso. Agora, o ingrediente mais caro em uma barra de chocolates é o próprio chocolate. Por isso, era uma tremenda oportunidade para a Mars. E nesse momento, estamos no começo dos anos 1950, a Mars lança esses produtos. Nos pontos de venda, a barra da Mars parecia, e era de fato, muito maior do que a pequena barra de 5 centavos da Hershey's. E por isso a Mars ficou à vontade para precificá-la em 10 centavos, um nível muito mais alto e com uma margem muito maior. E o que vocês acham que aconteceu? Os clientes ficaram muito animados com as novas e maiores barras, mesmo custando o dobro. Então, a participação de mercado mudou. Em vez da Hershey dominar o mercado, agora a Mars é que dominava.
E se você é a Hershey's, o que você faz? Como você reage a essa perda de market share? Afinal, de repente, você era o número 1. Você estava ganhando a corrida. E no instante seguinte, depois de 30 anos, a Mars finalmente te ultrapassa. O que você tem que fazer é inovar, ou até mesmo mudar o seu modelo de negócio baseado num produto líder, num carro-chefe, como dizemos no jargão das empresas. E foi isso que a Hershey's fez. Eles inovaram. Eles saíram comprando outras empresas. Eles trouxeram novos produtos ao mercado, como o Kisses, além da já tradicional barra Hershey's, que custava até então 5 centavos. Tá? Mas, nesse contexto de perda de liderança, parecia fazer mais sentido criar uma barra maior para competir com as grandes e caras barras de chocolate Mars. Dessa maneira, precificando a nova barra Hershey's de chocolate, não em 5, mas em 10 centavos. Agora, o que vocês acham que o consumidor fez? Será que eles estavam animados? Alguns diriam, é claro, afinal temos uma barra maior. Mas não. Não foi isso que aconteceu. A participação de mercado da Hershey's, na verdade, caiu ainda mais, porque os seus consumidores ficaram confusos, ficaram chateados de verdade. E eles ficaram chateados porque a barra de 5 centavos simplesmente desapareceu das prateleiras. Não era mais produzida. Só que por décadas mesmo, por mais de uma geração, essa barra de 5 centavos fazia parte da história da Hershey's e destas gerações de clientes. Era parte da própria história dos Estados Unidos. Temos que entender isso como parte da cultura norte-americana. É como o beisebol, o Cracker Jacks, a Apple Pie, a torta de maçã ou a Coca-Cola. É um patrimônio, um símbolo. E vocês se lembram o que aconteceu quando a Coca-Cola lançou a New Coke? Foi um fracasso. O mesmo aconteceu com a nova barra Hershey's. Então, as pessoas passaram a comprar menos. E a Mars se manteve hegemônica, na liderança por muitos anos, até o início dos anos 80, quando um jovem diretor de Hollywood estava fazendo um novo filme que seria lançado no início dos anos 80, apareceu às portas da Mars. Ele procurava um doce, para usar no filme que iria iniciar as gravações. E foi até a empresa líder de mercado. Bateu na porta da Mars e disse: Estamos produzindo um novo filme. Tem um alienígena nele e uma criança, e esperamos que os MMs possam ser usados nessa cena entre o alienígena e a criança. E o que vocês acham que a Mars disse? Ela disse simplesmente não. A companhia não queria ter seu produto associado a um extraterrestre. A Mars acreditava que seus consumidores não gostavam de alienígenas e consideraram uma péssima ideia essa associação. Agora, se você é o diretor do filme e precisa de um doce famoso para o seu filme e recebe um não da maior empresa do setor, o que você faz? Você vai até o segundo colocado, que é a Hershey's. E a Hershey's adorou a proposta e a publicidade que poderia ter por um preço bem razoável. E a empresa tinha justamente um produto para competir com os famosos MM. A Hershey's adquiriu uma empresa chamada Reese's no início dos anos 60. E eles tinham, além de potinhos de doce de amendoim, um produto que estava sendo lançado e que seria incrível colocar no filme. O produto era conhecido como Reese's Pieces, que são balinhas de pasta de amendoim cobertas por um chocolate, parecidas com M&M. O que aconteceu foi que esse diretor de Hollywood era simplesmente Steven Spielberg e o filme era ET. E teve o lançamento do produto
de maior sucesso da marca na história. Como consequência, houve mudança na dinâmica da competição do mercado. E agora, novamente, a Hershey's conseguiu assumir o primeiro lugar em market share. Essa é uma história divertida, especialmente se você gosta de chocolate. Eu gosto. E nos diz muitas coisas sobre o mundo dos negócios. Em particular, nos mostra a dinâmica de mercado e como as forças que atuam nele se alteram com o movimento dos seus atores, empresas e consumidores. O mercado está sempre mudando. Afinal, os concorrentes vão fazer coisas novas ou os consumidores vão querer coisas novas, ou mesmo irão querer coisas velhas. De um jeito ou de outro, sua empresa vai mudar. Então, como lidar com tantas coisas acontecendo no mundo ao seu redor e que podem influenciar a sua organização? E as respostas podem estar em algumas ferramentas e frameworks que podemos aplicar ao marketing e aos negócios e que veremos na próxima videoaula. Obrigado e até a próxima.